Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder continuar aqui no projeto da leitura bíblica em durante um ano. Estamos aqui firmes e fortes porque o Senhor está nos permitindo estar aqui e hoje nós vamos aqui continuar no segundo livro de Macabeus. Já estamos aqui quase no finalzinho. Hoje nós vamos ler do capítulo 11 até o capítulo 13 de segundo Macabeus, beleza? Então, sem muita enrolação, já vamos aí pegar o nosso instrumento, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e vamos iniciar aqui em segundo Macabeus, capítulo 11. Pouco tempo depois, Lisias, tutor e parente do rei, além de encarregado dos negócios, não suportou o que tinha acontecido. Reuniu 80.000 soldados com toda a cavalaria e partiu para enfrentar os judeus. Sua intenção era transformar Jerusalém morada de gregos, submeter o templo a pagar tributo como os outros santuários das nações, e todos os anos pôr à venda o cargo de sumo sacerdote. Então a gente vê aqui que Lisias estava ali querendo impor costumes gregos ao povo judeu, querendo até mesmo que eles se distanciassem do propósito que Deus havia para a vida deles. Confiando somente nas dezenas de milhares de seus soldados de infantaria, em seus milhares de cavaleiros e em seus 80 elefantes, nem lhe ocorria pensar no poder de Deus. Olha para você ver, querendo agir aqui somente pelas suas vontades próprias, sem colocar os planos de Deus à frente. Logo que entrou na Judéia, aproximou-se da fortaleza de Bet-sur, a umas 5 léguas de Jerusalém, e a cercou. Quando os companheiros do Macabeu souberam que Lisias estava cercando as fortalezas, suplicavam ao Senhor entre gemidos e lágrimas, junto com o povo, que mandasse um anjo bom para salvar Israel. Então aqui os judeus, sabendo ali que o inimigo estava vindo para atacá-los, eles começavam a louvar, a glorificar o nome de Deus para que trouxessem anjos para proteger ali a região deles. Que a gente possa aprender com essa leitura e pedir para o Senhor que mande os seus anjos para nos proteger das coisas ruins, dos pecados, do mundo maldoso que nós vivemos atualmente. Então, sempre peça para Deus a mão dele protetora no nosso meio. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas e pôr-se à frente de todos. Assim convenceu os outros a enfrentar junto com ele o perigo a fim de levar ajuda aos irmãos. Unidos e cheios de coragem, puseram-se em marcha. Estavam ainda perto de Jerusalém quando apareceu, marchando à frente deles, um cavaleiro vestido de branco e empunhando armas de ouro. Todos juntos agradeceram ao Deus misericordioso e ficaram tão animados e corajosos que iam dispostos a atacar não somente homens, mas até as feras mais selvagens e as muralhas de ferro. Olha para você ver aqui o ensinamento bíblico. Quando nós estamos com Deus, quando Deus vai na frente da nossa vida, quando nós temos fé no nosso Criador, cara, você pode ter certeza que você se torna uma pessoa aí vitoriosa, uma pessoa de muito valor, pois o amor de Deus pelas suas criaturas, pelos seus filhos, é imenso, é inacabável. Nem sei se essa palavra existe, mas o amor de Deus pelas nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida, cara, é um amor assim gigantesco. Então, o que ele mais quer é ver os seus filhos, as suas criaturas vencendo, tendo vitórias. Mas para isso ele pede arrependimento, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente vê aqui, cara, que aqueles, aqui como diz na palavra, e ficaram tão animados e corajosos que iam dispostos a atacar não somente homens, mas até as feras mais selvagens, as muralhas de ferro. Então é Deus quem dá a vitória, é Deus quem guia os nossos passos rumo à vitória. E pode vir qualquer coisa para tentar nos abalar, mas aqueles que têm a confiança em Deus, mesmo enfrentando dificuldades, eles nunca desanimarão, pois a gente sabe que a nossa vitória está sempre, sempre, sempre com Deus. Então é Deus quem vai na frente nos dando a vitória. Iam de armas em punho e com um aliado vindo do céu, pois o Senhor se havia compadecido deles. Como leões, atacaram o inimigo e deixaram mortos 11.000 soldados de infantaria e 1.600 da cavalaria. Os outros foram obrigados a fugir. Muitos deles, depois de feridos, abandonavam as armas e escapavam. O próprio Lisias, para sair com vida, teve de fugir vergonhosamente.
Como não era tolo, Lisias refletiu sobre a humilhação que sofrera e percebeu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus Todo-Poderoso lutava ao lado deles. Olha para você ver. Nos mostra aqui que o Deus Todo-Poderoso é quem nos dá a vitória, que foi aquilo que eu estava falando. E os hebreus eram pessoas invencíveis porque eles colocavam os planos de Deus à frente. Então, cara, o ensinamento aqui que nós temos é que se queremos ser criaturas invencíveis, cara, nós temos que procurar a verdadeira vitória. E a verdadeira vitória está nos braços do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é sempre confiar em Deus, é sempre colocar os planos e os propósitos de Deus na frente, que nós vamos ser invencíveis. Com Deus não há derrota, pode ter certeza disso. Basta confiar. Então mandou representantes propondo acordo em termos justos e prometendo convencer o rei a tornar-se amigo deles. O Macabeu, pensando no bem comum, concordou com o que Lisias propunha. E o rei concebeu tudo o que o Macabeu pediu por escrito a Lisias em favor dos judeus. A carta enviada por Lisias aos judeus dizia o seguinte: de Lisias ao povo judeu, saudações. João e Absalão, mensageiro de vocês, me entregaram um documento solicitando o que aí é proposto. Expliquei ao rei tudo que era preciso ser explicado. Ele aprovou tudo o que se podia aceitar. Se vocês se conservarem boa vontade para com a administração pública, eu também me esforçarei de hora em diante para ser advogado dos seus interesses. Ordenei aos seus mensageiros e aos meus que tratem com vocês as questões em pormenores. Passar bem, dia 24 de Dióscoro do ano 148. A carta do rei dizia o seguinte: do rei Antíoco a seus irmãos Lisias, saudações. Depois que o nosso pai se mudou para junto dos deuses, decidimos que os habitantes do nosso reino podem cuidar dos seus interesses sem sofrerem a menor perturbação. Ouvimos falar que os judeus não concordaram com a mudança para os costumes gregos, querida por meu pai, mas que preferem por sua própria maneira de viver. E eles estão pedindo autorização para seguir o que é conforme a sua própria lei. Desejando também que esse povo viva sem temores, decidimos que o templo seja devolvido a eles e que possam governar-se de acordo com os costumes de seus antepassados. Por isso você fará muito bem se mandar alguém até eles para fazer as pazes, a fim de que eles, tomando conhecimento dessas nossas disposições, se sintam satisfeitos e alegres, e cuidem apenas de seus assuntos particulares. A carta do rei ao povo dizia o seguinte: do rei Antíoco ao conselho dos anciãos dos judeus e a todos os judeus, saudações. Esperamos que vocês estejam passando bem. Nós também vamos indo bem. Menelau nos fez ver que vocês desejam voltar para cuidar de suas coisas. Garantimos a imunidade para todos os que se voltarem para casa até o dia 30 do mês de Xântico. Dou permissão para que esses judeus façam uso de seus alimentos próprios e também de suas leis, como faziam antigamente, e que nenhum deles seja molestado por causa de faltas cometidas por ignorância. Menelau é o meu mensageiro para levar a vocês a minha aprovação. Passar bem, dia 15 do mês de Xântico, do ano 148. Os romanos também enviaram aos judeus uma carta que dizia: de Quinto Mêmio, Tito Manilho e Mânio Sérgio, legados romanos ao povo dos judeus, saudações. Nós concordamos com o que o Lisias, parente do rei, lhes concedeu. Agora, quanto aos pontos que ele determinou levar ao conhecimento do rei, mandem logo alguém, depois de tudo, bem analisado por vocês, para nos falar sobre isso, a fim de que possamos apresentar as coisas conforme convém a vocês, pois nós estamos indo para Antioquia. Por isso, andem depressa e mandem alguém para tomarmos conhecimento de suas propostas. Passar bem, dia 15 do mês de Xântico, do ano 148. Então a gente vê aqui alguns acordos ali que foram feitos com os judeus para que eles pudessem viver ali segundo aquilo que Deus havia proposto para eles. Alguns reis vão de acordo, a gente viu que Lisias tentou fazer um acordo com eles ali, mas o conflito aqui ainda não está no fim. Vamos aqui agora para o capítulo 12.
Feito esses acordos, Lisias voltou para junto do rei e os judeus voltaram para seus trabalhos no campo. Os governadores locais, como Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, e também Jerônimo e Demofonte, como também Nicanor, governador de Chipre, não os deixavam tranquilo nem viver em paz. Olha para você ver. Eles tentando aqui viver bem, mas sempre tem alguém para cutucar, sempre tem alguém ali para não deixar em paz. Além disso, os habitantes de Jope chegaram ao extremo da maldade, sem apresentar a menor intenção hostil. Convidaram os judeus que viviam com eles a entrarem com suas mulheres e filhos em barcos que eles mesmos tinham preparado. Como se tratava de decreto oficial da cidade, e já que os judeus desejavam viver em paz e não tinha nenhuma suspeita, estes aceitaram o convite. Quando, porém, o barco chegou em alto mar, aqueles o afundaram e eram pelo menos 200 pessoas. Quando soube da crueldade praticada contra seus compatriotas, Judas mandou que os seus companheiros se preparassem. Depois de invocar a Deus, o justo juiz foi atacar os assassinos de seus irmãos. À noite incendiou o porto, queimou as barcas, depois de ter passado a fio de espada os que aí se haviam refugiado. Como a cidade estava fechada, Judas foi embora, com planos de voltar e eliminar toda a população de Jope. Entretanto, foi informado que os habitantes de Jânia queriam fazer o mesmo com os judeus que moravam na cidade. Então, ele atacou Jânia de surpresa. Também à noite, incendiou o porto e as embarcações, de modo que o clarão do incêndio foi visto até em Jerusalém, a 45 quilômetros de distância. Antes da gente continuar aqui, eu até separei a explicação aqui do início do capítulo 12, que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: o povo continua a ser hostilizado e barbaramente massacrado, mostrando que não basta um acordo para resolver a situação. É preciso continuar vigilante, pois a aparente tranquilidade gerada pelos acordos pode deixar o povo inteiramente desprotegido. Então é se manter vigilante aqui a todo momento, porque ali faz um acordo, mas às vezes, por ser seres humanos ali, querendo fazer acordo com seres humanos, podem haver falsidades aí. Então é sempre se manter vigilante. Versículo 10. Judas se havia afastado 2 quilômetros daí para enfrentar Timóteo, quando pelo menos 5.000 árabes com 500 cavaleiros o atacaram. Aconteceu então uma luta violenta, e os companheiros de Judas, com a ajuda de Deus, ainda que menos numerosos, venceram. Olha para você ver, mesmo tendo menos pessoas aqui para lutar, era Deus que estava do lado deles, era Deus que dava a vitória. Então a importância de sempre confiar em Deus, pois mesmo que sejamos mais fracos ou estejamos num número menor, mas se confiarmos em Deus, cara, a vitória é certa. Os nômades pediram a paz a Judas e prometeram dar ligado e ajudá-lo em tudo o mais. Judas, percebendo que eles seriam realmente úteis em muitas coisas, achou conveniente fazer as pazes com eles. Assim, depois de darem as mãos, eles foram embora para as suas tendas. Judas tomou uma cidade chamada Caspim, que era protegida por vales, rodeada de muralhas e habitada por gente de todas as raças. Os que estavam dentro da cidade, confiando na firmeza das muralhas e nos alimentos que tinham de reserva, foram ficando cada vez mais provocadores para com os companheiros de Judas. Caçoavam, blasfemavam e diziam palavrões. O pessoal de Judas, porém, depois de invocar o grande soberano do universo, que sem arietes ou máquinas de guerra derrubou os muros de Jericó no tempo de Josué, avançaram como feras contra a muralha. Então aqui a gente percebe que Deus não precisa das armas humanas para fazer a vontade dele. Deus, com a sua mão poderosa, é capaz de fazer qualquer coisa. Após tomar a cidade por vontade de Deus, fizeram indescritível matança. Um lago vizinho, com mais de 400 metros de largura, parecia cheio de sangue que havia escorrido. Distanciando-se uns 140 quilômetros daí, chegaram a Caraca, onde viviam os judeus chamados Tubianos. Na verdade, o lugar chama Caraca. Não encontraram Timóteo nessa região porque este, não havendo conseguido nada até então, tinha partido, deixando no lugar apenas uma guarnição bem munida. Dositeu e Sosípatro, oficiais do exército do Macabeu,
Desviaram-se para esse lugar e mataram o pessoal deixado por Timóteo na fortaleza, e eliminaram mais de 10.000 homens. O Macabeu dividiu o seu exército em grupos e colocou os dois na chefia desses grupos. Em seguida partiu para atacar Timóteo, que tinha sob seu comando 120.000 soldados de infantaria e 2.500 cavaleiros. Ao saber que Judas vinha atacá-lo, Timóteo mandou na frente, para o lugar chamado Carnion, as mulheres e as crianças com as bagagens. A posição era impossível de conquistar e o local inacessível por causa dos muitos desfiladeiros que havia por aí. Logo que apareceu o primeiro grupo do exército de Judas, os inimigos ficaram tomados de medo e apoderou-se deles o pânico, causado pela manifestação daquele que tudo vê. Então aqui Judas Macabeu, por confiar no Senhor, quando o exército inimigo chegou ali para derrotá-lo, o inimigo que ficou amedrontado. Não foi Judas aqui, porque Judas tinha fé em Deus. Então aqui nos mostra que é causado ali pela manifestação daquele que tudo vê. Então os inimigos ficaram com medo porque Deus estava junto com os seus fiéis, junto com aqueles que o adoravam verdadeiramente. Fugiram então desembaladamente, uns tropeçando nos outros, muitas vezes atrapalhando os próprios companheiros e ferindo-se gravemente com suas próprias espadas. Judas perseguiu-os com toda a energia, fustigou esses criminosos e eliminou cerca de 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Dositeu e Sosípatro. Com esperteza, Timóteo pediu que o deixassem partir com vida, afirmando que tinha em seu poder pais e irmãos de muitos deles, e poderia acontecer que eles fossem mortos. Conseguiu convencer os soldados com muitas palavras, prometendo que devolveria os prisioneiros são e salvos. Então lhe deram a liberdade em troca da libertação dos irmãos. Em seguida, Judas marchou contra Carnion e o santuário de Atargates e matou aí 25.000 homens. Então a gente vê aqui que Judas ali continua, ampliando as fronteiras ali da região dos judeus. Depois dessa reviravolta e matança, Judas dirigiu-se para o lado de Efron, cidade fortificada, onde morava Lisânias e uma população de todas as raças. Jovens bem fortes ficavam na frente da muralha para lutar com bravura. Dentro havia máquinas de guerras e muitos projéteis. Após invocarem o soberano, que com seu poder esmaga as forças inimigas, tomaram a cidade e mataram 25.000 dos que aí moravam. Afastando-se daí, foram atacar Citópolis, a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Contudo, os judeus que moravam nessa cidade disseram que os cidadãos do lugar demonstravam grande simpatia para com eles e sempre os ajudavam nos momentos difíceis. Então Judas e seus companheiros agradeceram a eles e pediram que continuasse tendo para o futuro a mesma consideração para com os seus irmãos de raça. Depois voltaram para Jerusalém, bem próximo da festa das semanas. Após a festa denominada Pentecostes, atacaram Górgias, governador da Idumeia. Este saiu para enfrentá-los, comandando 3.000 soldados de infantaria e 400 cavaleiros. Começaram a luta, e alguns judeus caíram mortos. Um tal de Dositeu dos Tubianos, fortíssimo soldado de cavalaria, enfrentou Górgias, agarrou-o pelo manto e o foi arrastando com força, querendo pegar vivo o amaldiçoado. Um cavaleiro trácio, porém, atacou Dositeu e lhe cortou o ombro. Dessa forma, Górgias pôde fugir para Marisa. Os soldados de Esdrim já estavam exaustos de tanto lutar. Então Judas invocou o Senhor, suplicando-lhe que se mostrasse aliado e comandante dessa batalha. Então aqui Judas não quis lutar pelas suas próprias mãos, mas Judas Macabeus colocou Deus ali como aliado dele para que Deus pudesse ir na frente enfrentando todo e qualquer inimigo. Então nós temos muito que aprender com essa parte aqui, com essa passagem, é invocar Deus, colocar os propósitos de Deus na frente da nossa vida, pois ele vai na frente, derrubando e afastando-nos de qualquer inimigo. E pode ter certeza que Deus vai nos dar a vitória. Basta confiar e seguir os caminhos do Senhor. Em seguida, lançou o grito de guerra na língua materna e, cantando hinos, lançou-se
de surpresa contra os soldados de Gorgias, obrigando-os a fugir. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolam, no 7º dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes no túmulo de seus antepassados. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos os motivos da morte deles, e todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Olha para você ver. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor. Vou ler de novo. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Então nós temos um Deus que vai nos julgar conforme as nossas atitudes e pode ter certeza que aquilo que você faz escondido dos olhos humanos, dos olhos dos homens, pode até que nenhum homem saiba, mas pode ter certeza que Deus, ele vê todas as coisas. Ele conhece mais o seu coração do que a você mesmo, do que você mesmo conhece, na verdade. Então, não adianta fazer nada escondido, pois o julgamento de Deus é um julgamento justo, cara. Então, a importância, porque a gente sabe que nós estamos aí fadados ao erro, fadados ao fracasso, fadados ao pecado. Infelizmente, a nossa carne muitas vezes pode cair em tentação, mas é sempre, cara, sempre pedir para que Deus te permaneça firme, te permaneça ali amando Ele sobre todas as coisas, pois sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. Então que nós possamos aí sempre, cara, nos arrepender e seguir Deus, seguir Jesus. Então continuar firmes segundo a vontade do Pai. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tolo rezar pelos mortos. Mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Vamos aqui agora para o capítulo 13. No ano 149 chegou até ao pessoal de Judas a notícia de que Antíoco Eupátor estava se aproximando com grande exército para lutar contra a Judéia. Com ele vinha Lisias, que era o seu tutor e primeiro-ministro. Os dois comandavam um exército grego de 110.000 soldados de infantaria, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices. Menelau se ajuntou a eles e com muita bajulação encorajava Antíoco. Ele não estava pensando na pátria, mas em recuperar o poder, pensando somente nos interesses pessoais. O rei dos reis, porém, provocou o ódio de Antíoco contra esse criminoso, quando Lisias mostrou que era Menelau o causador de todas essas desgraças. Então o rei mandou levá-lo para Bereia e aí matá-lo, segundo o costume do lugar. Aí existe uma torre de 25 metros de altura, cheia de cinzas, providas de máquina giratória, inclinada de todos os lados em direção à cinza. Aí são jogados para a morte os condenados por roubo de coisas sagradas ou por outros crimes maiores. Foi dessa forma que Menelau encontrou a morte, sem merecer nem mesmo a terra da sepultura. E isso com plena justiça, pois ele tinha cometido muitos pecados contra o altar, onde não só o fogo, mas até a cinza é pura. E na cinza ele encontrou a morte. Olha para você ver aqui. Menelau cometeu tanto pecado, cara, pecados gravíssimos, tanta profanação e blasfêmia ali contra Deus, cara, que ele não mereceu nem ser enterrado na sepultura. Então a gente percebe aqui, cara, que não compensa viver no pecado. Então a importância de sempre, cara, sempre se arrepender
e buscar seguir os caminhos de Deus, pois o pecado vai nos levar para a morte. E Deus quer nos dar a vida. Então é se arrepender para viver a vida verdadeira em Deus. O rei vinha com fúria de bárbaro, querendo mostrar aos judeus coisas ainda piores que as acontecidas no tempo de seu pai. Sabendo disso, Judas mandou que o povo invocasse dia e noite o Senhor, para que agora também, como em outras vezes, ele socorresse os que estavam para ser privados da lei, da pátria e do templo sagrado, e não permitisse que pagãos blasfemos submetessem o povo, que mal estava começando a respirar. Todos juntos fizeram isso, suplicando ao Senhor misericordioso, com lágrimas, jejuns e prostrados no chão por 3 dias sem parar. Depois, Judas disse que eles deviam preparar-se. Privadamente, ele se reuniu com os anciãos e decidiu que iria sair para a luta, a fim de decidir a questão com a ajuda de Deus, em vez de esperar que o rei invadisse a Judéia com seu exército e tomasse a cidade. Confiando o êxito ao Criador do mundo, animou seus companheiros a lutarem nobremente até a morte, pela lei, pelo templo, pela cidade, pela pátria e pelos seus direitos de cidadãos. Olha para você ver. Aqui Judas Macabeu confiando ali na presença do Senhor, na presença de Deus, colocando ali as suas expectativas sempre em Deus, cara. Ele lutou. Falou que se fosse preciso lutar até a morte e lutar de forma nobre para viver junto com Deus. Então, lutar pelas vontades de Deus, lutar também pelo amor pelo próximo, porque aqui fala, lutar pela lei, lutar pelo templo, lutar pela cidade, pela pátria e pelos seus direitos de cidadãos. Então, se for necessário, se for preciso, temos que sim lutar pelas vontades de Deus na nossa vida. Se Jesus veio aqui e morreu na cruz em prol dos nossos pecados, e se algum homem vem contra nós para nos matar, para tentar tirar esse brilho do Espírito Santo de Deus, cara, se for preciso morrer para continuar seguindo a Deus, nós vamos morrer. Nós temos que permanecer com esse pensamento. Se for preciso morrer para Cristo, cara, é aí que eu vou encontrar minha verdadeira vida. Então, eu não quero deixar que o mundo, que o pecado me faça morto. Mas se for preciso morrer para Cristo, vamos morrer com certeza. Vamos permanecer fiel. Vamos pedir para Deus muita fidelidade, muita confiança, porque essa decisão não é nada fácil, cara. Você morrer para Deus, você tem que estar ali numa intimidade muito grande com Ele. Tem que estar confiando, tem que estar com a fé muito grande em Deus, no seu amor verdadeiro. Então vamos pedir para que Deus tenha misericórdia, que Ele possa de fato nos ensinar a ter esse amor verdadeiro pela Tua presença, pela Tua palavra. Então que Deus nos faça filhos fiéis. Se for preciso, morremos até mesmo pelo Pai. E morrer para viver, pois a vida eterna está do lado de Deus. Em seguida acampou perto de Modim, deu a seus comandados a palavra de ordem, vitória de Deus. À noite, acompanhado de alguns jovens escolhidos entre os mais valentes, atacou a tenda do rei no seu próprio acampamento. Matou cerca de 2.000 homens e também o maior dos elefantes, juntamente com o soldado que ficava na torrinha em cima do elefante. Em resumo, encheram de terror e confusão o acampamento deles e saíram bem-sucedidos, quando o dia já começava a raiar. Isso aconteceu por causa da proteção do Senhor que auxiliou Judas. Então aqui Judas Macabeu teve ali, vamos dizer assim, várias bênçãos, cara, porque Deus estava agindo na vida dele. E porque também Judas fazia questão de colocar Deus acima de todas as coisas. Então pode ter certeza, cara, que quando você está em Deus, Deus te protege e Deus te dá muitas bênçãos. Deus vai ao nosso auxílio. Deus vai ao nosso socorro porque Ele nos ama muito. Então vamos amar a Deus também. Depois de perceber uma amostra de ousadia dos judeus, o rei tentou apoderar-se de posições deles, valendo-se de astúcia. Marchou contra Betsur em segura e bem armada fortaleza dos judeus, mas foi diversas vezes rechaçado, derrotado e vencido. Judas conseguia mandar para os que estavam dentro da fortaleza
tudo aquilo de que precisava. Entretanto, um tal de Ródoco, das fileiras judaicas, estava passando os segredos de guerra para os inimigos. Ele foi procurado, preso e executado. Pela segunda vez, o rei conferenciou com os que estavam em Betsu, ofereceu a paz, aliou-se com eles e se retirou. Atacou os companheiros de Judas, mas foi derrotado. O rei ficou sabendo que Filipe, deixado na administração do governo em Antioquia, tinha se revoltado. Desolado, entrou em negociação com os judeus, aliou-se com eles e jurou respeitar todas as condições justas. Feito o acordo, ofereceu um sacrifício, honrou o templo e teve consideração para com o lugar sagrado. Acolheu Macabeu e deixou Hegemonida como comandante da região que vai desde Ptolemaida até o país dos Gerrênios. Em seguida, foi para Ptolemaida. Os cidadãos do lugar andavam descontentes com os acordos, pois estavam irritados com aqueles que queriam abolir os privilégios deles. Lisias subiu ao palanque, defendeu-se o melhor que pôde, os convenceu, os acalmou, conseguiu a adesão deles e partiu para Antioquia. Assim terminou a expedição e a volta do rei. E assim também nós finalizamos com a leitura de hoje. Aqui o povo judeu tendo que enfrentar os inimigos, mas sempre colocando Deus acima de todas as coisas. Então que nós possamos aprender com a leitura de hoje a sempre, cara, sempre colocar os propósitos de Deus na frente. E, cara, pode ter certeza que essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É fazer a vontade de Deus. Então, que nós possamos sempre pedir para que Deus haja na nossa vida e que seja feita a vontade dele. Amém? Assim nós finalizamos com o dia de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe você, tá? Até mais. Tchau, tchau.